A saga de Donald Trump é um duelo de ilusões. E você já vai entender direitinho tudo isto, apesar de ser fantasmagórico. Bom, nós estamos numa situação em que a nossa realidade, ou diria que a realidade atual, a norma, é a narrativa. A realidade hoje é baseado na narrativa. E vocês já devem ter descoberto isto. A realidade foi substituída pela, vamos dizer, pela distopia. O que é distopia? Distopia é o contrário de utopia. Nós, seres humanos, temos naturalmente o anseio de chegar, de alcançar a utopia, de alcançar o topo, o topos, né? De chegarmos no melhor patamar possível. E a distopia seria o inverso disso. Porque quem quer nos governar não são legitimamente, nem em alma, nem em espírito e nem em corpo, seres humanos como nós. Eles querem a nossa distopia para nós supervisionarmos e nós controlarmos. Ah? Então, o que está ocorrendo hoje não é nem mais nem menos do que um duelo que já ocorreu no Antigo Testamento da nossa história. Na época, Moisés havia duelado com os magos do faraó. Esotericamente falando, aquilo que ocorreu, aquela rixa entre Moisés e o faraó egípcio, foi um duelo de magos, um duelo de ilusionistas, um duelo de magia. De um lado, Moisés com a sua magia e os seus ilusionismos, e de outro lado, o faraó com seus magos negros, sua magia negra e seus ilusionismos também. Na época, o vencedor deste duelo foi Moisés. E fazendo uma alusão a este tempo, nós temos hoje, quem representa Moisés nesta narrativa são os chapéus brancos. E quem representa os magos negros do faraó são os chapéus negros. Já foi falado em outros vídeos anteriores, chapéus negros, chapéus brancos, chapéus cinzas, tudo mais. Verifique se puder, certo? Bom, baseado nesta narrativa, em que eles transformaram a realidade na narrativa, a realidade não é mais o que você sente, o que você vê, o que você está captando. Não. A narrativa se transformou em realidade. Porque ela foi substituída indevidamente. Certo? Então, baseado nessa estratégia e neste duelo que está ocorrendo de fato, nós temos uma antecipação, estratagemas que os chapéus brancos estão utilizando para fazer uma antecipação das narrativas. Porque a narrativa que estava vigorando até o momento era uma narrativa em que nós levava a dissonância cognitiva. E está nos levando a dissonância cognitiva. Nós estamos raciocinando que nem zumbi hoje em dia, a maioria de nós. As grandes massas populares estão em dissonância cognitiva. E nós precisamos tirar o máximo de pessoas desta dissonância. Então, vou dar dois casos em que os chapéus brancos se anteciparam à narrativa e criaram a própria narrativa. Ou seja, a magia dos chapéus brancos, né, precedendo a magia dos chapéus negros, e ela vigorou
em relação àquilo que estava planificado pelos Chapéus Negros. O primeiro caso é o caso do debate que ocorreu recentemente entre Trump e Biden. Pela narrativa que estava vigorando, Biden seria o vencedor do debate. Mas os Chapéus Brancos se anteciparam e criaram a própria narrativa. Aquilo que apareceu para você na televisão, creia ou não, é uma narrativa que foi antecipada pelos Chapéus Brancos. E os Chapéus Brancos anteciparam a narrativa em que Trump ganhou de goleada o debate contra Biden. O segundo caso foi o caso do atentado contra Trump. Na narrativa Chapéu Negro, Trump seria assassinado. Então, os Chapéus Brancos se anteciparam e criaram uma narrativa em que Trump sobrevive ao atentado. E Trump sobrevivendo ao atentado, isso demonstra que eles não estão mais no domínio dessas linhas de tempo. Eles não estão mais no domínio da narrativa. As coisas estão se alternando. Antigamente nós tínhamos uma narrativa furiosa em que os Chapéus Brancos não conseguiam duelar, não conseguiam vencer este duelo, mas hoje já estão vencendo. Então, o que está ocorrendo? Esses dois casos demonstram que se a narrativa dos Chapéus Negros vigorasse de matar Trump, isso seria utilizado como desculpa, Esse assassinato e outros assassinatos e outras bandeiras falsas seriam utilizados para nós levarmos a uma linha de tempo de holocausto nuclear, de terceira guerra mundial suicida, onde apenas as elites iriam sobreviver. Porque quando ocorre um holocausto suicida, somente as elites sobrevivem. E não são elites que a gente encontra no nosso bairro. São super elites que a gente nem sequer sabe que existem. Então, esses dois casos até me faz lembrar vocês conhecem o desenho dos Simpsons. Os Simpsons são um desenho até carismáticos, são engraçadinhos. A gente até pode se divertir vendo o desenho dos Simpsons. Mas os Simpsons, eles são baseados em uma narrativa planificada do computador quântico dos Chapéus Negros. Os Chapéus Negros, quem está familiarizado com as agendas Illuminati dos Chapéus Negros, sabe que eles são arrogantes. Eles gostam de mostrar que eles planificaram todo o nosso destino. Então está ali, impresso naquele desenho Simpson, toda a planificação da nossa linha de tempo. E nessa planificação, Trump teria morrido. Então muitas coisas aconteceram de fato. Mas se nós formos analisarmos agora, a partir de agora, nós vamos ver que muitas coisas do desenho dos Simpsons não irá mais se cumprir. Certo? Porque neste duelo de narrativa, Trump saiu vivo. Porque se Trump estivesse morto, nós estaríamos numa narrativa condutora de um Armagedon. Armagedon em termos bíblicos e em termos reais também. Certo? Mas aquilo que o engraçadinho dos Simpsons está prevendo não vai se cumprir mais. O Armagedon que está previsto, planificado pelo computador quântico dos Chapéus Negros, isto tudo é uma planificação de computação quântica. Computação quântica, inteligência artificial, ditando o nosso destino. Isto não vai ser mais cumprido, porque eles perderam o domínio das linhas de tempo. Porque o que está por trás das linhas de tempo são operações multidimensionais no nosso sistema solar. É o caso do
livro que eu tinha lançado em 2017, esse livro Moss, ele tenta demonstrar que, tanto na forma longitudinal quanto transversal, existe uma ação de indivíduos que estão além da nossa tecnologia, que podem se modificar de maneira longitudinal na nossa linha de tempo, passado, presente e futuro, e de maneira transversal também. Eles vão rumando de linha de tempo em linha de tempo para poder tornar as linhas de tempos resilientes, para que elas não fiquem mais capilarizadas de forma distópica. Então elas não vão se capilarizar para esculhambar o nosso destino. Elas vão se tornar resilientes por aquilo que a Moss fala que está acontecendo, as operações multidimensionais do sistema solar. Vai ser a regeneração das linhas de tempos. O tempo é plasmático, ele pode se alongar em todos os sentidos, pode se multiplicar em todos os sentidos, mas depois a plasticidade, a sua própria plasticidade, faz com que ela se torne resiliente, para que haja um ponto de integração, porque se não houver um ponto de integração, as linhas de tempos, elas irão colapsar. E é isso que está ocorrendo. Eles perderam o domínio dessas linhas de tempo. Portanto, o que vai vigorar não são as linhas de tempo do engraçadinho do Simpson ou da palhaçada que os Chapéus Negros estão querendo direcionar-nos para o Armagedon. Isto não vai vigorar mais. Porque nós estamos, através dos Chapéus Brancos, assim como Moisés foi vencedor deste duelo de magos, os Chapéus Brancos são os vencedores deste duelo de magia e de ilusionismo que está ocorrendo hoje em dia. Nós estamos à frente da nossa libertação final. Assim é e assim está feito. Saudações do seu co-viajor.